Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então da redação, né? Eu prometi falar aqui da redação, enfim, já quero deixar aqui um esclarecimento. Eu não sou professor de português, eu vou falar aqui da redação como um concurseiro, né? Como uma pessoa que já fez algumas redações da VUNESP, tive alguns bons resultados. Vou mostrar para vocês a prova de Jundiaí de redação, o tema, e depois falar de alguns aspectos importantes que a banca leva em consideração na hora de atribuir a nota. Tá bom, gente? Então vamos lá, diretaço aqui para o tema da redação da VUNESP de Jundiaí, aí, que foi muito recente, né? Então por isso que eu peguei essa prova aí para comentar com vocês. A redação, eu já vou falar logo o tema, né? O tema foi: o voto nas eleições é um direito ou um dever? Esse foi o tema, né? O voto nas eleições é um direito ou um dever? E aí sempre a VUNESP tem essa estrutura de trazer 3 textos, né? Aí trouxe o texto 1 aqui, ó, que diz assim: a questão de votar como um direito ou um dever vem ganhando a atenção de cientistas políticos, dos políticos e filósofos nesses tempos de crise do sistema democrático, principalmente em países desenvolvidos. Na maioria dos países, votar ou não é um direito adquirido pelo cidadão. Neste caso, não votar não implica punições ou sanções para o eleitor, como não poder tirar passaporte ou carteira de identidade, como acontece no Brasil, onde o voto é obrigatório. Então, né, um primeiro texto falando aí dessa questão da obrigatoriedade ou não do voto, e falando que em alguns países realmente, como é o caso dos Estados Unidos, o voto ele é facultativo, ele não é obrigatório, né? Você pode votar. No Brasil, se você não votar, tem algumas implicações, né? Por exemplo, quem faz concurso público, você deve estar em quite com a Justiça Eleitoral, isso tem lá nos editais. Então, se você não votar, você não vai estar quite com a Justiça Eleitoral. Você tem que pagar a multa, tal, regularizar a sua situação. Então, no Brasil, você tem aí punições, né, para isso. Aí o texto 2. Na realidade, o voto é mais que um direito, é um compromisso de cidadania. Portanto, é um dever. Segundo o texto aqui, colocando o voto como um dever. O compromisso do eleitor como cidadão é de ser criterioso na sua escolha. Ele não está escolhendo este ou aquele por ser mais simpático, ser amigo ou porque tem aparente bom discurso. O eleitor tem o poder, dever de escolher o candidato que tenha, sob todos os aspectos, o melhor preparo para administrar o interesse público. Nessa perspectiva, o direito de escolha por parte do eleitor é um compromisso vinculado aos interesses da sociedade. Aí o texto 2, né? E aí vem o texto 3, tá? Então, vocês percebem, a banca vai dando ali uns textos para inspirar vocês, né? Ou para você aí começar a pensar no tema, enfim. Muita gente pergunta assim: Fábio, numa prova, você começa primeiro pela redação ou pelas questões? Gente, para você chegar na redação, chegar a ter a sua redação corrigida, você precisa ir bem na prova. Então, a minha prioridade, né, eu começo sempre pelas questões. E o que eu faço? Eu olho a redação, dou aquela olhada no tema, dou uma lida assim bem rápido nos textos, porque enquanto eu vou fazendo as questões, a minha cabeça vai naqueles intervalos dando uma trabalhada no tema, né? Eu faço isso. Por quê, gente? Exemplo de Jundiaí. Vai corrigir as 250, as redações dos 250 primeiros classificados. Ou seja, se você fez lá uma bela redação, aí levou um tempão da prova, mas você não teve um tempo bom lá nas questões e acabou não ficando entre os 250, você não vai ter sua redação corrigida. Simplesmente você está desclassificado, eles nem vão olhar para a sua redação que você dedicou tanto. Então, o importante é, né, pelo menos essa é a minha estratégia, garantir as questões e depois sim, aí garantido as questões, vamos para cima da redação. Isso é importante. Olha só, texto 3, né? Existem alguns argumentos sustentados pelos defensores do voto obrigatório. Texto 3 é quase uma redação, né? Segundo essas pessoas, o ato de votar constitui um dever, não um mero direito.
A essência deve estar na ideia da responsabilidade que cada cidadão tem para a coletividade ao escolher seus mandatários. Além disso, a eleição em que a maioria dos eleitores vota é de legitimidade incontestável, tornando-a insusceptível de alegação pelos derrotados na urna de que o resultado eleitoral não corresponde à vontade dos eleitores. Né? Tá cheio de... tem um candidato aí que está preocupado aí com esse negócio de urna, né? Mas na verdade o sistema brasileiro é super seguro, comentário à parte, né? É um dos sistemas mais elogiados aí no mundo. Ademais, a participação constante do eleitor no processo eleitoral torna-o ativo na determinação da coletividade que a percebe, interferindo desse modo nas prioridades da administração pública ao sugerir pela direção dos votos, do seu voto aos administradores e parlamentares quais problemas desejam ver discutidos e resolvidos. Por outro lado, existem alguns argumentos sustentados pelos defensores do voto não obrigatório, o qual é adotado por todos os países desenvolvidos e de tradição democrática. Né? Então você vê que aqui tem os dois, está fazendo o argumento a favor do voto obrigatório, o argumento do voto não obrigatório, e trazendo as ideias e trazendo elementos. Né? Por exemplo, elementos como os países desenvolvidos e de tradição democrática, eles têm ali o voto não obrigatório, né? Mas veja que tem um detalhe aqui, ó, tradição democrática, né? O Brasil tem tradição democrática? Olha, o Brasil teve muitos períodos de exceção, né? Então, de 30 a 54, aí depois de 64 a 1985 ali. Então, o Brasil, a democracia é muito recente, não tem uma tradição democrática. Volta e meia, né, tem gente flertando aí com volta dos militares, né, assim, volta do regime militar, assim, ou não ter eleição, enfim, né? Tem muita gente aí que... Então, a gente não tem essa tradição democrática toda. Para essa corrente, o voto facultativo significa a plena aplicação do direito ou da liberdade de expressão, como é no caso dos Estados Unidos, né? Ou seja, eles têm esse conceito da liberdade ampla, né? E liberdade de expressão, inclusive na questão do votar, né? Eu voto se eu quiser, se eu não quiser eu não voto. Então, aqui é muito usado aí nos Estados Unidos. Caracteriza-se mais como um direito subjetivo do cidadão do que um dever cívico. E para ser pleno, esse direito deve compreender tanto a possibilidade de se votar, como a consciência determina, quanto a liberdade de se abster de votar sem sofrer qualquer sanção do Estado. Para os defensores do voto facultativo, um número elevado de eleitores que são obrigados a ir às urnas vota em branco ou anula o voto como protesto ou por dificuldade de exercer o ato de votar em função das limitações de compreensão do processo eleitoral. O eleitor que comparece às urnas contra a vontade, apenas para fugir às sanções previstas pela lei, como a não emissão de passaportes, não está praticando um ato de consciência. Nesse caso, ele tenderá muitas vezes a votar no primeiro nome que lhe sugerirem, votando em um candidato que não conhece. Né? Então, gente, muita gente sabe, né? Eu tive um tempo aí na política, fui candidato, fui eleito, fui vereador, né? Fui eleito, não fui suplente, mas acabei assumindo. Então, essa coisa de realmente as pessoas votarem em quem não conhece é verdade. Eu já tive comprovado isso na prática, né? Uma vez eu estava numa sessão eleitoral, naquela que o candidato fica lá, cumprimenta as pessoas e tal, né? Aquela coisa que a gente faz. E aí uma menina saiu e falou assim, olha, meu candidato, aí, oi, tudo bem, nossa, não lembro, né? Porque vereador a gente lembra bastante das pessoas. Falei, eu visitei tua casa, ela falou, não, sabe o que é? Eu vi andando pela rua, naquele tempo podia, né, fazer isso, encontrei um papelzinho seu na rua, achei você com uma cara de honesto, e aí votei em você. Olha, ela nem me conhecia, imagina, né? Ela votou porque ela veio de outra cidade, não tinha quem votar, ela procurou um papel lá, falou, bom, esse aqui, vou votar, pareceu honesto, professor e tal, e votou em mim, né? Mas assim, né, isso acontece, né? Com base nos textos apresentados, seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma
padrão sobre o tema. Então é uma dissertação. E aí nós vamos falar um pouquinho disso aqui. O voto nas eleições é um direito ou um dever, né? Aí você tinha que fazer aí suas contra-argumentações. Se é um direito, né? Conforme você viu, então é um direito que eu posso exercer ou não esse direito, ou esse direito é realmente um dever. Eu tenho que exercer ele, né? É importante. Então, nós vamos conversar mais um pouco sobre isso. Eu só vou fazer uma mudança de tela aqui rapidinho, para a gente poder, né, falar um pouco da correção. Como é que a VUNESP... Primeiro, você tem que fazer uma dissertação. Você já viu isso, né? Você tem que fazer uma dissertação, então você não pode fugir de dissertação. Eu vou lá, só para a gente vir nessa tela aqui. Eu peguei a correção de uma outra prova, tá, gente? Logicamente, eu não tenho a correção da prova de Jundiaí, porque ela nem ocorreu ainda. Então, assim, eu peguei de uma outra prova, só para mostrar para vocês, porque também é uma dissertação, é VUNESP, né? Mostrar para vocês como é que a VUNESP, ela corrige essa prova, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Peguei uma prova que foi de Sorocaba, né? Então, aqui, ó, tem 0, né? 1, 2, 3, com relação ao critério B, gênero, tipo de coerência. Eu vou aqui mostrar para vocês, aqui, ó, o tema lá foi relacionamento familiar, né? Não tinha a ver com esse negócio do voto aí, só para vocês entenderem. Mas olha só, quando você tem 0, 0, 0, você tirou 0, né? Primeiro, gente, você tem que fazer uma dissertação. O que é uma dissertação, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se está certinho. O que é uma dissertação, gente? Dissertação, você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, normalmente, o parágrafo da introdução é um parágrafo para a introdução, né? Você faz ali 2 a 3 parágrafos por desenvolvimento e 1 para conclusão. Normalmente é essa estrutura, tá? Normalmente. Olha só o que a banca dá 0. Fugir ao tema. Tinha que falar de voto, se é direito ou um dever. Você foi falar do Bolsonaro, do Lula, você foi falar de eleição, de corrupção, e do voto você esqueceu. É 0, né? 0. Apresentar nome, assinatura, sinal. Se você assinar a prova, gente, é 0. Se você colocar lá nome, seu nome, né, assinar, é 0. Se a prova estiver em branco, 0. Né? Se não tiver texto sob a forma não articulada, né? Desenho, número, palavra solta. Já ouviram aquelas histórias, né? Tem umas histórias. O cara foi lá e fez um desenho e tirou nota 10, né? Fez lá uma urna, desenhou uma urna e tirou 10. É mentira, gente. Se é dissertação, você tem que escrever, né? For escrito em outra língua, que não a portuguesa, né? Você sabe chinês, falou, vou mostrar aqui meu conhecimento em chinês, mandarim. Você mandou o mandarim lá, 0, tá? Apresentar letra ilegível, incompreensível. Apresentar, letra também, gente, porque a pessoa vai estar corrigindo lá, ela não vai ficar lá, né? Tem 250 redações para corrigir, né? A banca. Eles vão ficar decifrando lá, né, teus códigos? Não, então tem que escrever bonitinho. É letra cursiva ou letra bastão? Gente, tanto faz, tá? Tanto faz. Aí o que você usa? Bastão, cursiva, né? Desde que esteja escrito de forma ilegível. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para si. Se você passar daqueles espacinhos lá, gente, eu já fiz isso, hein? Minha prova foi zerada. Não deu uma palavra lá, quis espremer ela, aí acabei saindo para fora. Saindo para fora é ótimo, né, gente? Olha aí, cacófago aqui falando de português. Acabei saindo da linha, né, reservada, e aí fui zerado, né? 7 linhas, gente. Escreveu 7 linhas ou menos, sem contar o título. Escreveu 7 linhas ou menos, é 0. Eles nem vão corrigir, vão olhar lá e falar, ixi, for composta integralmente por cópia de trechos da coletânea ou qualquer outras partes da prova, você pegou lá aqueles textos, começou a copiar lá, gente, tô sem ideia, eu vou usar isso aqui. Não pode, é 0.
for composta predominante por trechos dos textos divulgados nas mídias impressas ou digitais, ou seja, você decorou um texto lá, você vai lá e não, também não pode, né? Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios. Cuidado, gente, ainda mais quando fala de política, né? Aí o cara, não, porque esses políticos são tudo vagabundo, tudo filha da pi, aí, né? Aí é zero, gente. Trechos jocosos, né? Então, assim, é uma redação, você tem que defender a ideia, não pode ser, né, a desdenhar, para que votar? Votar para quê, né? Ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto, aí é zero, gente. Então você tem que ter isso aqui na cabeça. Se você não fizer isso, você não tirou zero. Agora, olha o critério B, né? Tipo de texto e coerência. Ó, vamos ver quando você pode tirar 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Que a nota vai até 4. Olha só. O que acontece, gente? Se você não fizer a estrutura macro, né, que é introdução, desenvolvimento e conclusão de uma dissertação, se você faltar duas partes, você só fez a introdução, olha aqui, ó, estrutura da macro dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você só fizer uma, né, se você só desenvolver a ideia, ou se você só fizer a introdução, no máximo você vai ganhar nota 1, tá? Isso se você não zerar, né? No máximo você vai ganhar nesse item nota 1, né? Então você tem que ter cuidado, tem que respeitar a estrutura macro da dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eu falei para vocês, introdução normalmente é um parágrafo, desenvolvimento de 2 a 3, conclusão, né? Um parágrafo também para você concluir. Certo. Aqui vamos ver, ó, referência direta à situação imediata da produção textual. Exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, texto 1, como solicitado nesta prova de redação, barra as notas 3 e 4. Se você fizer isso aqui, gente, ó, você já não tira nem 3, nem 4. Eu já fiz isso, hein, gente? Como afirma o autor do texto 2, olha aí, barrou a nota 3 e a nota 3 e 4. Você sabia disso, gente? Então, se você fizer referência àquele texto lá que nós acabamos de ler, você já barra a nota 3 e 4. Ou seja, sua nota vai ser 0, 1 ou 2 nesse item, né? Interlocução com o leitor. O que você faria se o voto não fosse obrigatório? Use de imperativo, segunda pessoa no singular ou no plural. Pense bem, faça a sua parte. Barra as notas 3 e 4. Ou seja, se você usar isso, o que você faria se o voto fosse facultativo? Aí você já não tira nem 3 nem 4, você já barrou. Você vai tirar de 2 para baixo, né? Pense bem, faça a sua parte, 3 e 4. Né? Olha só, né? Pense bem, imperativo, interlocução, tá? Cuidado, isso aqui tira a nota sua. Uso da primeira pessoa no singular, aí você barra a nota 4, você pode tirar até 3, né? Eu acho, na minha opinião, segundo o meu ponto de vista, nossa, gente, quando eu dava aula, né? Eu dou aula até hoje, né? Quando eu dava aula de sociologia, eu sempre pedia produção de texto e sempre pedia uma dissertação. E aí eu explicava isso, introdução, pedia ajuda ao professor de português para reforçar lá, né? Aí eu falava, gente, não usa primeira pessoa. Mas o que os alunos gostam de usar, eu acho, na minha opinião, professor, ainda conversa comigo, né? Segundo o meu ponto de vista, né? Aí aqui, ó, na VUNESP, você já barra a nota 4, certo? Então, gente, ó, atenção. Aqui tem mais, né, detalhes aqui, ó, por exemplo, ó, fuga total do gênio, tipo de texto, né? Usou carta, narração, poema, é 0. Se não fez dissertação, é 0. Argumentos apresentados de forma caótica, não há direção alguma, né? Argumento louco, você começou falando uma coisa, daqui a pouco outra, não liga com nada, né? Lista de comentários com direção única, aqui, ó, nota 2, tá vendo?
argumentos superficiais, né, que pouco contribuem para a defesa do ponto de vista. Você foi, argumento pontualmente contraditórios, tá vendo? Aqui tem todos os detalhes, né, da correção, 3, não há contradições, tá vendo? A maioria dos argumentos é desenvolvida, mas alguns não são, há lacunas pontuais, aí você tira 3. Agora, para tirar 4, bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna, tá vendo? Então você pode tirar nota máxima tendo ali uns errinhos, né? Mas os argumentos estão bons, estão justificados, né? Tá bem escrito. E aí não é por causa de um errinho ou outro que você vai perder a nota. Mas se você fizer isso aqui, aí você perde nota, né? Isso aqui que eu citei para vocês aqui, tá? Então, muita atenção, certo? Olha aqui o critério C. Aí são os elementos linguísticos, né? Aqui a gente estava falando de gênero de texto e coerência. Agora vamos falar de modalidade e coesão, os elementos linguísticos. Olha assim, se você, para tirar aí cada critério, né, tem uma nota de 0 a 4 aqui, descontar apenas um ponto no critério C em texto com 15 linhas ou menos. Então, se você escrever menos de 15 linhas, você já tem um ponto descontado. É verdade, professor? Tá aqui, descontou, né? Você fez lá menos de 15 linhas, um pontinho, você já perdeu, né? Nesse caso aqui, a prova valia 20 pontos, né? 20 pontos aí, a nota, e aí tinha os critérios aqui, tá? Critério de gênero, né? Aqui também, o tema, esqueci de falar do tema, né? O tema, família, vínculo ou distanciamento. O tema dessa redação era família, vínculo ou distanciamento. O tema que eu acabei de ler com vocês é o direito de votar, né? Se votar é um direito ou um dever. Então, se você não abordar o tema do voto, né? Aí vai estar lá. Esse aqui, vale também 0, 1, 2 e 3, né? Então, a sua redação, ela tem essas notas aqui, O critério A é o tema. Então, você não pode fugir do tema. Então, você só falou do dever do voto. Aí você não abordou o direito, né? Você ficou ali, só falou de um assunto. Aí você tira nota 1, né? Dependendo do que você falar de 2 temas aí, 2. Se falar de tudo, 3, né? Então, se você abordar o tema inteiro, você já garantiu a nota máxima, que é 3, tá? Nesse caso aqui foi família, vínculo e distanciamento. O que eu estou falando voto é um direito ou um dever, né? Então você tinha que falar de voto, de direito, de dever, discutir essas relações aí para você tirar. Aí nós falamos do gênero, que é o critério B, e nós vamos para o último critério aqui, que é o linguístico, né? Então, por exemplo, muitos erros, erros graves, né? Erro grave, gente, é aquela palavra que né, todo mundo sabe que é daquele jeito e você vai lá e pum, né, erra ela, certo? Então, erros ortográficos, o uso dos recursos coesivos é rudimentar, ou tais recursos são usados de maneira equivocada ao longo de todo o texto, né? Então, foi lá escrever o aumento, aí escreveu com L. Erro grave, né? Foi falar o aumento do número de eleitores, aí você colocou aumento com L, desculpa, né? Então, isso é um erro grave, excesso de erros, né? Muitos erros ortográficos, muitos, aí você tira 1, né? Erros graves, lógico, se for escrever uma palavra lá super difícil, aí, né? Erros recorrentes, mais variados, né? Então, você erra ali, mas você tem uma mudança de erro ali e tal. Erros recorrentes, mais graves, erros variados, mais graves, né? Muitos erros, aí a sua nota pode ser no máximo 2, tá? Ligação intraparágrafos é ruim ou quase inexistente. Então, o que é isso? Você está falando de um assunto, daqui a pouco o outro parágrafo começa outro assunto, não tem uma conexão, né? Uma ligação ali, sabe? Você está dissertando, então você começa, faz a introdução, aí você vai no segundo, já desenvolve a ideia que você falou na introdução, tal, argumento ali, né? Textos com predominância de parágrafos muito curtos, né? Aí não deve passar a nota 2. Aí você coloca lá,
o voto é um dever, o voto é um direito que não deve ser obrigatório. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Ponto. Parágrafo curto. Não defendeu ideia. Foi assim, muito... né? Então, ruim. Ó, textos na forma de monobloco. Sabe, aquele cara que não faz parágrafo, gente. Não faz parágrafo. Quando eu era aluno do primeiro aninho, né, que antigamente era primeira série, né, agora é primeiro ano. Quando eu era aluno do primeira série, eu fui aluno da tia Flor. Tia Flor falava, atenção, 2 dedinhos, né, gente, 2 dedinhos na folha e parágrafo. Eu nunca esqueço disso, gente. 2 dedinhos na folha e parágrafo. O cara não tem parágrafo, gente. É monobloco, é texto de José Saramago, começa a escrever, não para, pá. Só que o Saramago é Saramago, né? Escreve livro, é Nobel de Literatura, ele não está fazendo prova da VUNESP, né? Então, texto monobloco, né? Eu estou falando de Saramago, quem já leu José Saramago, que aliás é um grande escritor, um dos que eu adoro, amo na língua portuguesa, realmente livros fantásticos, Ensaio sobre a Cegueira é um livro... Nossa, um dos melhores livros que eu li na vida. Mas é monobloco, né? O cara vai que às vezes você tem que parar para pensar e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? Mas é fantástico. Mas é isso, você não pode pegar, começar o texto sem né? Não tem parágrafo, é um texto monobloco. Aí no máximo você vai tirar nota 2. Erros eventuais. Aqueles errinhos ali, né? Foi escrever consciência, esqueceu do Szinho ali, né? Do ciência, né? Escreveu, não deu o acento lá, né? Esqueceu do acento agudo, esqueceu do acento circunflexo. Uns errinhos, né? A uso correto, aí você tira 3. Pode errar, né, gente? A uso correto, os recursos coesivos, né? Não há ligação entre as partes dos textos, pode ser recuperada, né? Então, você ali não ligou muito, mas no final você puxou aquele gancho, aí é 3. Pouquíssimos erros, olha só, poucos erros, uso adequado dos recursos coesivos, valorização da relação entre as partes, né? Bom uso, aí sim, aí você, né? Veja, uma redação que é nota máxima, ela pode ter erro. Pode sim, né? Olha agora, coisas que você não pode cometer. Escreveu menos de 15 linhas, já perdeu 1 ponto, né? Então, atenção, gente, né? É importante você conhecer como a banca corrige, para você não cometer esses erros, ó. Não usar isso aqui, ó. O que você faria se, né? No imperativo, pense bem, você deve votar, né? Porque aí você já não tira a nota 3 e 4, ó, você já limitou, você vai tirar 1 e 2 nesse tema, né? Aqui, ó, não há, né, usar os assuntos, né, que tá lá, votos, tem que falar de voto, direito ou dever, você tem que falar direito, dever, né? Você tem que argumentar sobre isso. Então, se você fizer isso, só isso, você já ganha nota máxima no critério A, certo? Aí, se você seguir a estrutura de uma dissertação, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, você já pode ter aí uma nota acima de 2 aqui, ó. Tá vendo? Você já não vai ter 1, né? Então você tem que ter cuidado com isso, né? E principalmente aqui, ó, no gênero de texto, ó, quando você só tangencia o tema, né? Falou de voto ali muito superficialmente, ficou falando do Bolsonaro, do Lula na empolgação, mas do voto em si não falou, né? E aí foi defender a tese lá da urna, que tem que ser voto de papel. Gente, é esse o tema? Não, o tema não é esse, né? Então cuidado para você não cair nessas discussões facebookianas, né? E tomar pau na prova, tá? E aí volta aquela dica, ó. É preciso prestar atenção nisso aqui, ó. Então leia com calma, ó. Dá print nessa tela aqui, ó. Lê com calma isso aqui, ó. Tá? Para você ver o que você pode ganhar ou perder com os pontos aqui. Certo, gente? Agora, a dica maior vai agora, né? Redação. Como é que eu faço para melhorar a minha redação? Gente, redação a gente melhora escrevendo, né? Fazendo redação
é importante que você escreva. Pega esse tema aí, escreve uma redação. Depois dá uma olhada nos critérios para ver se você não cometeu nenhum erro. Tenta você mesmo, em cima desses critérios, corrigir a sua prova. A gente aprende a escrever, parece ser redundante, mas a gente aprende a escrever escrevendo, né? Só assim, fazendo redações. Outro item importante, para melhorar a sua redação, você precisa ler, gente. Ler, leia livros, né? Leia histórias, leia romance, leia jornal, leia revistas. Não fica só ali, né? Preciso ler, precisa adquirir vocabulário, precisa adquirir informações, assista jornais, né? Se informe nos portais de notícia, no que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, tivemos aí, infelizmente, essa questão da violência contra a mulher que está sendo muito debatida agora, aumento na pandemia da violência, aumento dos casos de ansiedade, doenças emocionais. Se informe sobre isso, vá ler, vá buscar argumentos, porque se cai essa redação na prova, você tem argumentos para defender isso? Você tem números, né? Violência na mulher aumentou quanto? Porcentagem, né? Que infelizmente acontece até hoje no meu canal, e já meu repúdio aqui é isso, né? Meu canal tem 85% das pessoas que assistem aqui são mulheres, 15% são homens, e é triste essa violência contra a mulher, nesse caso que aconteceu agora, né? Todo dia acontece violência contra a mulher, né? É que às vezes um famoso dá mais notoriedade, o que devia ser também importante, todos os casos, né, da Dona Maria, né, da Dona Sônia, da Dona Neuza, todas são importantes. É que como não são famosas, né, ou não são casadas com famosos, elas não aparecem tanto. Mas assim, você precisa ter argumentos para defender, né, esses temas, e precisa saber, né, questão hídrica, a falta de chuva, são temas que estão aí, né, a violência, o voto impresso. Pode ser que apareça isso. O voto impresso, a urna eletrônica, a confiança da urna eletrônica, né? Então é importante que você vá lendo para você ir acumulando, né? Como eu falei, é importante você ler para você adquirir vocabulário, adquirir ideias, adquirir informações, né? Infelizmente, eu acompanho um site de uma jornalista chamada Isabel, acho que é Isabel, e ela é youtuber também, ela dá várias dicas de livro, né? É muito legal, né? Ler Antes de Morrer, o YouTube dela, o canal dela. E eu leio muitos livros que ela recomenda e assim, isso me ajuda muito na redação, né? Então, por quê? Você vai adquirindo o hábito de ler, né? De escrever também, isso é importante. E, gente, o mercado editorial precisa tanto da gente, porque infelizmente no Brasil estão fechando as livrarias, as grandes livrarias estão sofrendo, as editoras estão sofrendo, né? Então tem uma crise aí no mercado literário, porque infelizmente o povo brasileiro lê muito pouco, né? Lê muito pouco, tá, gente? Então espero ter ajudado vocês com esse vídeo. A ideia era mostrar como que a VUNESP corrige e dar aqui algumas ideias e dicas para vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, até uma próxima.